Hoje a gente vai falar sobre finanças corporativas e o meu convidado é Jorge Felisberto, ele que é da J Finance e é um dos destaques do nosso report do Lead Paraná. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, obrigado pelo Jorge, convite. imagina, é sempre um prazer conversar com você e hoje o nosso foco é entender como que um trabalho consultivo pode otimizar a vida do empresário. Você acumulou anos de experiência no mercado financeiro e trouxe toda essa bagagem para o seu negócio, para a J Finance. Como que foi essa transição? Legal, vamos lá, tentar tornar uma conversa longa curta. Eu, durante a minha trajetória profissional, Elo, sempre passei por empresas de perfis diferentes, tá? Pequenas empresas, familiares, capital aberto, sempre dentro da área de finanças, né? Áreas de finanças e correlatas, contabilidade, etc. Sou formado em contabilidade. E uma coisa que eu sempre percebi, estando daquele lado do balcão, né, contratando os serviços de consultoria, é que dificilmente você encontra um serviço de qualidade em verticais diferentes dentro da mesma casa, né? Então, se você quer fazer um trabalho de assessoria tributária mais robusto para um planejamento, você tem que contratar a casa X, né? Se você quer fazer um trabalho ali para preparar a tua empresa para abrir capital, para fazer um M&A, né, você tem que ir para Y, e assim sucessivamente. E eu já tinha o desejo de empreender há bastante tempo. Essas áreas são as áreas pelas quais eu sou mais apaixonado dentro de todo o escopo de finanças, que é muito mais amplo, né? E o grande dilema que eu tive no início era: começo algo diferente, do zero, com esse perfil, né, de ter múltiplas soluções, todas sendo entregues com muita qualidade, ou me associo a empresas que já existem nesses verticais desenvolvendo esse tipo de trabalho. Então foi mais ou menos assim que surgiu a Jota, né, que tem um grande propósito de trabalhar como um hub de soluções financeiras, né, atuando com muita força, muita presença, muita propriedade em três verticais diferentes, que é o compliance tributário, assessoria em investment banking, que envolve projetos de abertura de capital, fusões e aquisições, emissão de dívida, né, e um outro segmento, que é a securitização de recebíveis, que é fomentar empresas de pequeno e médio porte, principalmente aquelas empresas que ainda, pelo seu ciclo de vida, pelo tamanho, não acessam instituições financeiras mais qualificadas como os grandes bancos. É mais ou menos isso. Então, o mote foi não partir do zero e me juntar a pessoas que são muito competentes nisso que elas fazem. Legal. E você vê que hoje o grande empresário, né, empresário que tem uma robustez maior, ele é muito assediado pelos bancos, pelas financeiras, para fazer essas transições, né, operações que são estruturadas. Mas o pequeno empresário, aquele empreendedor que muitas vezes se endivida ou compromete seu patrimônio pessoal em prol do negócio, ele é desassistido ainda no Brasil, né? Ele tem poucos acessos e pouca informação. Você vê isso ainda? Sim, vejo, e foi um dos gatilhos para minha iniciativa, né? O desejo de empreender, ele veio de berço, né? O meu pai foi um self-made man, que infelizmente morreu muito cedo, né? Mas eu tinha esse exemplo dentro de casa e a vida acabou me direcionando para uma carreira de executivo, da qual não me arrependo, tenho muito orgulho, mas queria empreender. E essa dor, né, do pequeno e médio empresário foi uma das alavancas que me fez dar esse passo em empreender, trazendo soluções de qualidade, né, onde às vezes o problema, Elô, não é não ter acesso, mas acabar acessando profissionais não qualificados. Então eu diria que tanto nesse vertical de soluções financeiras propriamente dito, né, dinheiro para fomentar o negócio, e também estruturas que permitam fazer movimentos de mercado de capitais ou planejamento tributário, o problema não é este empresário de pequeno e médio porte não ter acesso. O problema é não conseguir separar o joio do trigo, né? E aí acaba sendo assessorado por profissionais que não são qualificados ou cujos valores ali são questionáveis, né? Valores do ponto de vista da ética e da moral. Então, poder dar esse tipo de acesso, né, a empresários que têm essa carência, têm essa dor para resolver,
assim, é muito gratificante. E como identificar, né, que quem está nos ouvindo, nos assistindo, como identificar se o empresário está sendo bem assistido, está tendo um trabalho consultivo adequado, ou se ele está caindo numa furada? Quais são os skills que ele tem que prestar atenção na hora de contratar e buscar ajuda? Vamos lá, aí eu vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha. Eu sou contador de formação, né? Eu acho que 10 em cada 10 empresários que são mais diligentes e que realmente fazem uma gestão competente e assertiva do seu negócio vão concordar comigo. Olhar a contabilidade. Acho que quando você olha um balanço, um demonstrativo de resultados de qualquer empresa, de qualquer porte, você já consegue ter uma ideia muito boa, com um grau de assertividade bem alto, no que diz respeito à qualidade da gestão e à qualidade da assessoria que ela está recebendo numa série de frentes, né? Comercial, financeira, tributária, societária. Então, assim, lá dentro da J Finance, o primeiro olhar que a gente lança para tentar estabelecer um diagnóstico, e a partir disso, inclusive, definir qual abordagem, né, você vai fazer com o cliente, é dar uma olhada boa no balanço, dar uma olhada boa nos demonstrativos financeiros dele, né? E óbvio, né, no final do dia, do outro lado, são sempre CPFs, né? Eu costumo dizer que por trás de cada CNPJ tem um ou alguns CPFs. Então, entender o perfil do empresário, do executivo com o qual você está se relacionando, e entender qual dor ele quer resolver, eu acho que é o primeiro passo, é o passo zero, né? Porque às vezes você não consegue atender aquele empresário, aquele executivo, e tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Assim, foi uma coisa que eu sempre detestei na minha carreira de executivo, era receber alguém que estava tentando me empurrar uma solução da qual não precisava, né? Então, fazer esse mapeamento, entender o momento, entender as dores, eu acho que é o primeiro passo. A partir daí, sim, aí você estabelece a relação, e é uma relação comercial como qualquer outra, sim, mas só que com foco e com mais direção. Eu acho que também quando o empresário busca referência, né? Ver quem foi atendido, entende a experiência que outro empresário já viveu, já teve, também isso faz a diferença, né? A gente vê que isso no lead é bastante usual, né? Muitas vezes você não se conecta diretamente com alguém que vai precisar do teu negócio, mas você é muito bem referendado por quem acaba convivendo com você. Já vi várias situações onde surgiu em conversas, onde você foi referendado, imagino que você nem sabe que aquele lead, que aquela oportunidade chegou através dessa referência. Acontece isso muito também, né? Acontece bastante, pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. Felizmente, até hoje, as experiências que eu tive foram todas pro bem, né? Mas, de fato, hoje em dia, principalmente com o advento das redes sociais, né, que expandiu de forma exponencial a networking que você pode desenvolver, isso, com certeza, eu diria que impacta em 9 de cada 10 negócios que você acaba fechando. Sim. Né? A reputação sempre te precede, né? Hoje em dia, principalmente, né, onde está um clique ali de acessar uma rede social e ver um depoimento de algum cliente acerca da tua entrega, né? Ou até mesmo ver qual foi a tua trajetória profissional para ver se você realmente tem propriedade naquilo que você se propõe a fazer. Sem sombra de dúvida, isso tem muito peso. E participar, né, de associações, né, como o LEAD, né, de confrarias, como o LEAD, BGC, IBEC e tantas outras, né, que tem por aí, isso é muito positivo, Gera realmente um fortalecimento da tua rede de relacionamento, que no final do dia vai contribuir para que você realize bons negócios, simples assim. Jorge, para a gente caminhando para o final, a gente está vivendo um momento bastante desafiador para os empresários, né, para os empreendedores brasileiros, a questão da taxa de juros, as incertezas globais que acabam afetando indiretamente os negócios aqui no Brasil, como as guerras, os conflitos na Europa, a eleição americana recente, que também acaba mexendo com o mercado, os anúncios recentes do nosso ministro da Economia,
que também deu... A comunicação nem sempre é o que você fala, né? Mas o que as pessoas entendem, deu uma mexida no mercado. Como que você vê esse momento, e assim como vários outros momentos que os empresários brasileiros já viveram, e mesmo assim, né, independente da política, eles precisam estar tomando risco para seus negócios evoluírem e crescerem. Como que você vê esse momento para os empresários que querem crescer, mas que têm essa dificuldade hoje de encontrar capital com o juro tão alto que a gente está vivendo aqui no Brasil? Vamos lá, essa é uma pergunta que daria ela só um podcast completo. Esse tipo de nervosismo, de incerteza, a gente sempre vai ter, né? Se a gente estabelecer aí uma linha do tempo e pegar aí os últimos 30 anos, não teve, quero crer, nenhum período com um ciclo de mais tranquilidade que tenha ultrapassado 3, 4 anos. Né? Isso é muito da natureza dos ciclos econômicos dos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Né? São sempre afetados por aquilo que acontece nos países desenvolvidos, né? E afetados mais diretamente ainda pelas incertezas, pelas oscilações de poder, às vezes que existe, de vieses na condução da política econômica, que é natural de países em desenvolvimento. Então, assim, o empresário ele precisa ter resiliência, ele precisa dominar cada vez mais o seu negócio, conhecer profundamente o seu negócio, enxergar que nível de assessoria ele precisa buscar no mercado, né, para o momento da sua empresa, né, olhar mais para as oportunidades, tá? Pelo menos assim que a gente olha dentro dos meus 3 negócios, né? Tanto tributário quanto investment banking, quanto securitizadora, estamos nesse mesmo mercado, nós estamos suscetíveis às mesmas variações. A gente costuma sempre olhar para essas situações com preocupação, mas não focar nelas, focar nas oportunidades que elas trazem, né? Para os empresários, fazendo uma resposta bem objetiva para a pergunta que você fez ao final, né? Como é que faz para captar dinheiro com sucesso, a custos mais eficientes, em momentos como esse? Você tem que cuidar da sua governança, simples assim. Né? Então, sobre todos os aspectos. Então, você tem que melhorar o teu balanço, você tem que melhorar o nível de disclosure que você dá para o mercado, a narrativa que você oferece para o mercado na hora de buscar esses recursos, né? Melhorar a eficiência operacional do teu negócio ao máximo, né? Porque toda vez que você mostra, na hora de negociar com um banco, ou com uma securitizadora, ou com um FDIC, a captação de algum recurso, seja ele para investir em capital de giro, seja ele para investir em ampliação fabril, coisa do gênero, tá? Mais do que avaliar a tua capacidade de pagamento, o mercado olha o teu projeto e como é que você está conduzindo ele. Então, se você tiver essas fortalezas todas bem atendidas, você vai tomar o recurso da melhor forma possível, com a melhor eficiência possível, ao melhor preço possível, né? Que as inconstâncias e as incertezas são para todos, né? São para todos, afetam todos. Então, assim, quem faz o primeiro movimento em toda época em que existe alguma crise, né, aquele que ousa fazer o primeiro movimento e agarrar aquela oportunidade, normalmente sai vencedor. Então, não tem muito receita de bolo, não. Muito bom. Obrigada, Jorge. Obrigado, eu. Eu conversei com o Jorge Felisberto, ele que é fundador da J Finance e é um dos destaques do nosso reporte do Lead Paraná.